Rapaziada, Ricardo aqui na área, canal VAR Carioca. Estamos aqui eu, nosso amigo Galvão, vascaíno doente. Antes da gente começar esse vídeo, queria convidar a rapaziada para a gente curtir todas as nossas páginas no Instagram, Facebook, Google, YouTube, X, Twitter, todas as redes sociais. Estamos online em todos os locais possíveis. Tem muito conteúdo de qualidade para todo mundo aí. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e sejam felizes com a gente aí nessa empreitada do VAR Carioca. Dando início à 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente tem Flamengo e Goiás, lá em Goiás, às 19 horas. Mais tarde, 9h30 da noite, Fluminense e Cruzeiro, aqui no Maraca. Último jogo antes da decisão aí do Fluminense na Libertadores. Temos quinta-feira, Vascão e Curitiba, às 19h. Aqui em São Januário. Temos sexta-feira, Corinthians e Botafogo, lá em Corinthians. Eu espero muito que o melhor vença. Espero que vocês tenham me entendido. E aí, Galvão, como é que tá a expectativa aí para essa 24ª rodada? O que temos de vitória, o que temos de derrota? O que tu acha dessa rodada aí? 24ª rodada que já começou, né, Zé? A gente tá gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite. A rodada começou na segunda, com um excelente resultado entre Bahia e Santos. Excelente resultado para o Vasco. O Santos conseguiu a virada ali no último minuto, né? O que embolou muito ali aquela zona da confusão, como costuma dizer o Vanderlei Luxemburgo. Embolou tudo ali. E, agora o Vasco ficou dependendo só dele mesmo para já na segunda-feira tá fora desse calvário aí, né? Ou não, né, Galvão? E aí ontem também teve um jogo, eu não lembro qual foi a rodada que foi adiada por conta de jogos da Copa do Brasil entre Corinthians e América Mineiro. Então aí o jogo Grêmio e Corinthians foi feito ontem, né? Tinha sido adiado. E aí eu queria abrir, obviamente que a gente tá aqui pra falar sobre futebol carioca, mas infelizmente é recorrente. Não tem como não falar disso aí, cara. Porra. As reclamações, o nível ridículo que se encontra na nossa arbitragem no Brasil hoje. A gente teve a reclamação aí do Botafogo na última rodada. O próprio Fluminense reclamou no jogo contra o Vasco, do lance do primeiro gol do Vasco. E é recorrente. Obviamente que tem algumas situações que o pessoal exagera, reclama muito, mas tem outras que são gritantes. E eu acho que ontem o lance da mão do Yuri Alberto no último minuto do jogo, se aquilo ali não é pênalti, acaba o futebol, pô. Assim, cara, não existe. Se a gente for dar uma olhada nessa nova regra da FIFA aí de 2021 para cá, existe a parte da lei que fala sobre penalidade por bola na mão ou por mão na bola. Cara, você vai ver que tem vários itens ali que você pode dar o check, pelo menos um dele para marcar a mão. O lance de ontem, ele tinha quase todos os itens. Quase todos. Tinha todos, pô. Se a gente fizer tudo bem que, em alguns daqueles itens ali você pode concordar ou não, mas pelo menos em 1 ou 2 ou 3 deles tinha como o cara marcar, entendeu? Não sei se você viu a justificativa que deram no áudio do VAR pra não marcação, é uma sacanagem. Infelizmente eu ouvi. É uma sacanagem. Eu costumo, com a chegada do VAR, né? Esse pênalti é aquele pênalti clássico para ser marcado em campo. Só que com a chegada do VAR, o juiz em campo ele tem se eximido muito dessa responsabilidade. Ele fala, se foi, eu vou esperar o VAR me chamar e aí eu vou lá, confiro e marco. Se a gente for pegar números aí, eu tenho certeza que a gente vai ver uma redução drástica de pênalti marcado pelo juiz, né? Se comparado ao VAR. Os caras se abstêm da responsabilidade mesmo. Exatamente. E aí ele, eu realmente não lembro qual era a posição do Wilton pro lance. Mas tu vê que o Yuri Alberto ele chega com a mão fechada e na hora que eu não lembro quem foi o jogador, acho que foi o 10 do Grêmio, não tenho certeza. Ele foi jogar a bola pra área, o Fagner ele tá com a mão pra trás e gira o corpo pra tentar tirar com o pé, e o Yuri Alberto simplesmente ele abre a mão, pô. Ele, sei lá, que fez igual o goleiro de handball, pô. Mão aberta, legal. O braço dele estava fora da projeção do corpo. Ele foi em direção à bola. Tudo errado. E aí? A linha da mão, se você perceber na hora do lance, a linha da mão dele tá acima da linha do ombro, que é mais um dos itens que podem ser dado check para o cara marcar o pênalti. Então, mas o ponto de contato estava baixo.
Aí beleza, só que tava muito. Ele ampliou a área do corpo. Isso aí, antes de mudança de regra, e essa regra não mudou, ampliar a área do corpo é motivo para marcar a mão, pô. Sempre foi. Enfim, e aí, para terminar de fazer a cagada, o VAR pega e fala que não foi um lance posição natural. São dois árbitros lá no vídeo. O dois ainda pegou e falou: Cara, essa mão aí tá muito aberta, não tá não? Não, não, segue o jogo. Parece que estavam forçando a barra para não marcar esse pênalti. É duro, é difícil falar isso, mas aquela situação que a gente estava conversando na última resenha aí, Isso, sobre a questão de se é só ruindade mesmo ou se é maldade, né? parece que tá mal intencionado, pô. A forma que se é divulgado o áudio, que a gente percebe a conversa dos caras ali, a pressa em relação a dizer, não, não, não foi nada, não, tava em cortar a ideia que eu tava dando, né, que ponto de vista, a ideia de cortar esse ponto de vista na raiz chega a causar um tanto de um questionamento aí, né? E aí Estranho, estranho. o Grêmio Estranho, sai feio, muito. prejudicado, né? Nessa situação, que poderia fazer era praticamente o último lance do jogo, poderia fazer o gol ali. E aí a gente pega hoje, acabou de acabar o jogo América Mineiro e Bragantino, com um pênalti que eu não consegui entender até agora a marcação. O VAR chama, o juiz não dá no campo. O juiz era até o Marcelo de Lima Henrique. O VAR chama, o Marcelo de Lima Henrique vai no monitor e marca um pênalti que o cara tá dentro da área, obviamente, né? Mas a bola pega no pé dele e sobe para a mão. Tem aquele contato anterior que é o que se fala, proximidade, foi um desvio do próprio jogador, a bola não ia para o gol com o desvio que teve, enfim. Não teve fator nenhum para marcar o pênalti ali, a não ser o toque de mão, que aí entra nos critérios, tem que analisar os critérios pelo toque de mão, e o VAR chama e o juiz marca. O América Mineiro até perdeu o pênalti, mas, assim, a falta de critério tá me assustando. Exatamente. O pior de tudo não é, né? Mais uma vez eu digo, acho que hoje era até discutível. Eu acho que eu, como juiz, preferiria não marcar esse pênalti de hoje. Mas o pior de tudo é essa falta de critério, pô. Foi um jogo que aconteceu ontem. Isso não é uma coisa que acontece, pô, uma vez a cada, sei lá, 10 rodadas no Brasileirão. Isso acontece recorrentemente. A gente tem um jogo hoje. A gente tem um jogo hoje que foi adotado um critério X para um lance muito polêmico. E amanhã, a mesma polêmica, ela é adotada outro critério para atender aquela polêmica ali, pô. Então a gente não tem, assim, parece que são 28 comissões diferentes de arbitragem, entendeu? Parece que é a CBF que tá num jogo, a Conmebol que tá no outro jogo é a FIFA, no outro, enfim, parece que são regras diferentes para o mesmo campeonato. É assim, cara, infelizmente, né? Melhor, o futebol tem lance que é subjetivo. E a gente consegue até entender isso, que fique bem claro, que tem lances que a gente vai olhar, vai ter juiz que vai dar, daquela situação. Tem juiz que vai dar, tem juiz que não vai dar. Beleza, e aí entra na subjetividade da situação ali, e a gente vai conseguir entender quando um dá e outro não, em jogos diferentes. O problema é o mesmo juiz em jogos diferentes ter critérios diferentes. Aí eu não sei Aí se não dá, aí não dá, se aí é não dá. falta de treinamento, se é a não profissionalização do árbitro de futebol, que eu acho que é um assunto importante que deveríamos começar a levar a sério no Brasil. Enfim, mas vamos falar da rodada, cara. Vamos parar de falar desse assunto chato que, pô, parece Vambora. toda reclamação, mas não tem como não falar sobre esses dois lances aí. Vamos falar da rodada. Amanhã o primeiro jogo é do Malvadão, né? Do Malvadão que nem tá tão malvado assim. Do Malvadinho, Malvadezinha, do Malvadinho. Amanhã Goiás e Flamengo, lá em Goiás. E estou esperançoso? Não. Estou torcendo, sim, óbvio. Vai assistir? Óbvio. Vai O xingar Flamengo o e Marcos Braz. Pindamonhangaba, eu vou assistir, pô. Estarei com minha cartolina aqui, escrito fora Marcos Braz. Se a Globo vier aqui na televisão, na janela filmar, eu vou estar aqui com fora Marcos Braz. Sim. Cuidado pra ele não vir te pegar, hein? Dá uma narigada? Tá falando que ele tá dando narigada em geral aí, né? Dá narigada no Cara, teu filho assim, aí já era, né? porra, perigoso. Assim, mais um episódio. Não sei nem se a gente vai falar sobre isso, não é o episódio ocorrido hoje. Mas, assim, mais um episódio. Vou sempre falar isso aqui, cara. Mais um episódio que não é surpreendente no Flamengo de 2023. Isso, eu espero que todo esse burburinho, essa movimentação toda, pelo menos, porra, cara, em algum momento isso vai ter que
parar pros caras, pro elenco e falar, porra, não, cara, a gente tá vivendo uma merda, tá vivendo uma situação que a gente nunca viveu, pô. A gente tem que dar a volta por cima em algum momento, tem que ser no último jogo que vale alguma coisa, entendeu? Qualidade pra fazer um bom jogo os caras têm, mas eu acho realmente com o São Paulo lá muito difícil, cara. Pô, a gente tem esse costume, né, entre torcedores aí, pô, o cara ganhou 1 milhão, porra, e tem que jogar, tem que ter motivação pra jogar. Sim, cara, sim. Quem, quem ganha R$ 2 por mês, reclama de quem ganha 100. Quem ganha 100, reclama de quem ganha 1.000. Quem ganha 1.000, reclama de quem ganha 10.000 e assim por diante. E todo mundo precisa de motivação para ser. Ainda mais que quando o cara entrar para jogar amanhã, tô falando pro torcedor do Flamengo. O cara que vai entrar para jogar amanhã contra o Goiás, o cara que vai entrar para jogar contra o Flamengo, aliás, ele tá fazendo, a maioria deles ali tá fazendo o jogo da vida dele. O cara que entra para jogar, não vou falar só do Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Vasco, que é um time que, porra, que dá uma visibilidade, tem uma das maiores torcidas do Brasil, o Fluminense, os 4 times carioca, o Botafogo tá em primeiro colocado hoje. Então, o cara, o jogador do Flamengo, ele precisa de motivação para jogar. Precisa. Ele tem que saber buscar essa motivação interna dentro dele. Tem que saber. Mas não adianta a gente querer achar que, pô, não, os jogadores não precisam de motivação. Precisam. E aí não é só, porra, tudo bem, concordo com isso. Aí, pô, ganha 1 milhão, beleza. Mas se tiver um cara lá dentro, ou alguns caras lá dentro, que ocasionam um ambiente ruim, parceiro, é Série A, pô. Você tá jogando contra os melhores do Brasil. O nível é ruim, o nível é bom, não sei. Isso é discutível. Mas o nível não é muito diferente um do outro, não, pô. Não adianta a gente achar que, pô, porque tá no Flamengo tem craque de nível. Não tem, pô. Não tem. Eu sempre falei isso na torcida do Flamengo ali. Porque o nego até zoa, né? O Gabigol não fez nada lá fora. Até o Pedro não fez nada lá fora. O Gerson foi e voltou. Pô, que bom pra mim que sou flamenguista que esses caras voltaram. Fizeram porra nenhuma lá fora. Deu tempo de trazer o cara pra jogar aqui, pô. Entendeu? Porque apesar dele ser um nível muito bom no Brasil, lá fora não foi. Enfim, o Sampaoli, ele tem zero tato com o jogador de futebol. Isso tá claro em todos os trabalhos que ele teve no Brasil até agora e alguns fora. É impressionante em todos os clubes. Eu peguei o print de uma dessas notícias que estão saindo nas páginas de fofoca de futebol no Instagram. E, cara, não há mais, tipo assim, não há mais clima do Sampaoli com o elenco. O elenco está rachado com o treinador. É impressionante, você volta atrás na memória do Google ali e vai nos últimos clubes que o Sampaoli comandou, pô, você vai achar notícias muito parecidas, pô. Não é possível que isso seja coincidência. E aí o torcedor do Flamengo que chega para mim, que fala que, pô, vocês estão dando mole para esse elenco de mimado. Pô, bichão, cara. Para. Por que com o Jorge Jesus deu certo? Por que com o Dorival deu certo? Por que até com o Renato Gaúcho, que é um cara que eu sou muito crítico a ele? Mas o Renato Gaúcho fez o time do Flamengo jogar, pô. Perdeu pro Palmeiras, não vacilo, que eu acho que, porra, o Abel foi infinitamente melhor do que o Renato ali naquela ocasião. Não deveria ter sido, mas foi. Mas mesmo assim, o Renato, que eu sou crítico, o Renato fez o Flamengo jogar, pô. Levou o Flamengo até uma final de Libertadores, estava invicto até aquele momento, entendeu? E o São Paulo, a gente está quase o ano inteiro já com ele, e o São Paulo, você não vê o Flamengo fazendo um bom jogo. Os bons jogos que o Flamengo fez, foi aquele joguinho assim, maneiro, foi um bom jogo, acho que agora vai. Não foi nem um bom jogo, não, agora esse time aí tá pronto. Em nenhum momento foi. Em nenhum momento com o São Paulo o Flamengo pareceu pronto. Assim como ainda não acho que o Flamengo vai estar pronto amanhã. Mas, por ser um adversário que eu considero fraco, acho que dá para buscar. Tem que seja 1-0 goleada ou de mão, irmão. Mas tem que ser. Até Essa é a porque minha tá torcida. valendo mão. Tá valendo mão, pô. Depois de ontem. Agora tá sem critério, é só fazer. Viu que vai, porra, bate-lhe. Acabou. E vem cá, Flamengo vai com o time titular ou vai poupar jogador? Não, vai com titular. Vai com titular. Só não vai com o Arrascaeta, mas. Tem previsão de volta, cara? Assim, de melhora. Porque ele pode até voltar no sacrifício agora, mas. Não. Pra amanhã? Não, no caso para domingo, por exemplo. Então, a previsão é que ainda não vai estar 100%, tipo assim, nem 80% pelo que eu tenho lido aí, cara. Se ele voltar no domingo, vai ser no sacrifício. Então, talvez, eu acho que ele não vai fazer isso por conta, porra, da loucura que tá o Flamengo. Ninguém vai aceitar o Arrascaeta não começar jogando domingo, essa é a verdade. A não ser que, porra, seja mostrado na mídia, o cara tá ali, ó, a perna do cara. Tá quebrada ali ainda, tá vendo? Tá Quase torto ali. amputada, quase amputada. Porra, beleza, irmão. Aí sim. Fora isso,
ninguém vai aceitar o Arrascaeta não começar no jogo domingo, entendeu? Porque a preparação dele tem sido, do Flamengo todo tem sido só para isso nesse último mês. Entendi. Então, acho muito difícil ele não jogar domingo, por isso já vai ter um substituto para ele amanhã. E é aquilo, né? Qual o time titular do Flamengo? Não sei. Então, vai vir o titular. Sempre vai ser Vai vir titular, né? vai vir o Sempre titular vai ser desse final de... titular. Isso. É o titular da rodada 24. Essa é a verdade. Então, tu falou aí, cara, sobre a dedicação e o empenho de cada jogador ali que enfrenta um time de massa, né? Um time que dá audiência, que dá visibilidade. E aí eu acrescentaria dois fatores nesse jogo contra o Goiás aí. Primeiro que o Goiás é o primeiro time fora da zona ali, né? Então é um time que tá precisando pontuar demais. Pô, eles têm um goleiro que, na minha opinião, pô, ele hoje só fica atrás para mim no Brasil do Perry, talvez do Fábio. Eu vou botar o Bento na frente, embora o Bento esteja lesionado. Bento, Perry, talvez o Fábio, que é o Tadeu. Agarra muito. Muito bom goleiro. Tá sempre dando E, problema pra gente. e assim, eu acho que se fosse um time que a gente tivesse vendo empenho, em relação ao Flamengo, que eu tô falando agora, a gente tivesse vendo empenho, vontade, dedicação, eu diria que seria um jogo que o Goiás iria ficar tranquilo, pelo mesmo motivo que eu achei que o Vasco ia ficar tranquilo no Fluminense, que não foi um jogo tranquilo, tá? O Fluminense disputou todas as bolas. A tendência do Flamengo seria não dividir bola por conta do jogo de domingo, que se tornou o jogo mais importante do ano. Não, daqui para o final do ano não vai ter nenhum jogo mais importante que esse Flamengo. A não ser que o Flamengo consiga se complicar no Brasileiro a tal ponto de precisar estar lutando ali para conseguir a vaga na Libertadores. O que eu acho muito difícil pelo elenco que o Flamengo tem, embora temos o grandioso Sampaoli ali, que estou gostando demais do trabalho do cara. Inclusive, o Flamengo corre o risco de ficar fora do G6 já nessa rodada, né? Já saiu do G4 com a vitória do Bragantino, né? E se o Flamengo não ganhar o jogo amanhã, corre o risco do o Atlético Paranaense ganhando, o Fluminense ganhando, eles vão passar o Flamengo. O Flamengo já vai cair para a sétima posição. Então é mais um feito heróico aí do grande Jorge Sampaoli. Tomara que ele fique até o final do ano aí à frente do Malvadão aí, pô. Cara, assim, eu acho difícil porque quando você tem um elenco muito qualificado, quando a água bate na bunda, parafraseando o poeta, a mente abre, entendeu? Então, o Fechou, Flamengo abriu, tem... né? Fechou, Fechou abriu. abril, fechou abril, entendeu? Então, eu acho difícil o Flamengo chegar numa situação dessa aí, não colocar para fora um pouquinho desse talento para pelo menos para terminar o ano com dignidade, entendeu? É uma coisa que eu também converso bastante com os flamenguistas, assim, cara, esse elenco, tirando as perdas que a gente teve nesse último ano, um cara que, o primeiro que saiu que eu acho que a gente perdeu muito em relação a bastidor foi o Rafinha, e o último que eu acho que a gente perdeu demais foi o Diego. Eu achava o Diego um líder de elenco que era muito compromissado, um cara que eu gostava muito do empenho profissional mesmo dele, entendeu? Então eu sempre achei o elenco do Flamengo como um todo um elenco bem profissional. Então, por isso que assim, eu já vi o Flamengo com um time bom fazer muita vergonha, vergonha mesmo. Eu falo com essa rapaziada que, pô, tem muito torcedor do Flamengo de 2019 pra cá. Tem muito, pô. O nego brinca e tal, mas o próprio torcedor do Flamengo que, porra, sofre com. Pô, irmão, eu vi meu time lutar contra rebaixamento ano após ano, pô. Eu ia pro Maracanã e achava que ganhava do Goiás, por exemplo, Maracanã, eu achava que ia ser, porra, rumo a Tóquio, pô. Entendeu? Então, assim, e esse elenco de 2018 que a gente tem pra cá, embora a gente tenha passado, porra, passou vergonha, passou. Igual todo ano que o Flamengo não ganha alguma coisa é vergonha. Isso é verdade. Cheirinho e tal, passou. Mas vergonha igual antes, irmão, não tem, não tem. Ah, de ter um elenco, porra, acima da média e terminar brigando contra o rebaixamento, entendeu? Eu acho que isso se dá muito por conta do profissionalismo que ano após ano os líderes, principalmente desse elenco, têm mostrado. Então acho difícil, assim, porra, não ganhamos os 7 campeonatos que disputamos, tá, mas, porra, passar vergonha a ponto de não disputar a Libertadores, eu acho, porra, muito, muito improvável, entendeu? Mas o jogo de amanhã, sim, é um jogo perigoso. Talvez, por exemplo, perdendo o jogo de amanhã, aí essa água começa a bater legal ali embaixo, e aí fechou, abriu. Mas ficar fora da Libertadores, eu acho que vai ser improvável.
Não, eu também acho, apesar de torcer contra, sou um tanto quanto realista. Eu acho muito difícil o Flamengo conseguir essa proeza de não ir nem para pré. Inclusive, eu acho que vai direto já, mas ir para pré, na minha opinião, já ter, com a qualidade do elenco que o Flamengo tem, que, pô, vamos botar aqui junto com o Palmeiras ali, são os melhores elencos da América do Sul. Então, é inadmissível dentro do Campeonato Nacional você não conseguir ficar entre os quatro primeiros. Sim. Isso é uma verdade. E aí entra o ponto também que provavelmente o campeão da Libertadores vai estar entre os quatro primeiros. Eu acredito que, enfim, não vou dar meu palpite aqui, mas já falei que não vai ser o Fluminense. Então, para bom entendedor, pingaleta. Então, vai acabar abrindo mais uma vaga ali. Enfim, acho que sem complicações maiores, sem fazer muita força, inclusive, o Flamengo vai conseguir essa classificação. Agora, você imagina que merda eu ter que falar isso aqui agora. Você imagina a gente numa situação que o Flamengo termina a última rodada precisando de uma vaga na Libertadores e a final da Libertadores, a gente pega aí, por exemplo, precisando de uma vaga desse campeão da Libertadores sendo campeão, né? Uhum. Que esteja ali em cima. Aham. E essa final, vamos dar um exemplo aqui, Palmeiras e Inter na final. E a gente tendo que torcer pro Palmeiras ser campeão no Maracanã pra gente conseguir ir pra Libertadores. Pô, meu irmão, Não, fora assim, que o, doído, doído. assim, essa situação só não vai acontecer porque a final da Libertadores é quase um mês antes do Campeonato Brasileiro acabar. Então vocês já Sim, vão chegar no final ali do campeonato já sabendo o que vai acontecer. Mas assim, verdade. na verdade, vamos Ah, chegar na última rodada dando graças a Deus que o campeão foi o Palmeiras. exatamente. Assim, Entendeu? porra, vai ser uma parada feia pra caralho. Obrigado, Solandim e seu Marcos Braz, mais uma vez. Tô me lembrando de vocês todos os dias. Tomara que vocês tenham uma excelente vida Mas daqui pra oração, frente. né? Todo dia de manhã quando acorda, o nome dele Porra, é oração, né? eu todo dia falo com Deus, Deus, abençoa o Marcos Braz, abençoa aquele homem. Ele voe na vida dele, que ele alcance caminhos muito altos que, porra, esteja distante do Flamengo. Vamos falar um pouquinho aqui. A gente não gosta de falar sem os caras estarem presentes aqui, mas devido a problemas pessoais, enfim, Infelizmente, hoje eu vou ter que falar mal por trás mesmo. do Dane-se. trabalho. Vamos falar um pouquinho de Fluminense e Cruzeiro. O que tu acha desse jogo aí? Eu acho que vai dar um empate, se Deus quiser. Assim, a, Então, a tendência, a tendência é o Fluminense fazer um bom jogo, né, cara? Os caras, pelo mesmo motivo que eu acho que o Flamengo não vai dar mole nesse finalzinho, ainda mais que eu acho que o São Paulo ele não vai ter muito mais tempo no Flamengo, acho que o Fluminense também não. O Vasco fez um jogo muito bom. Eu acho que o Vasco fez um jogo muito bom contra o Fluminense, porque acho que a rapaziada que viu a última live, né? Não sei se foi live que a gente fez, a gente falou sobre isso. Eu realmente achava que o Vasco é clássico, e clássicos, porra. Ah, meu irmão, o ano inteiro não jogou nada. Um clássico pode mudar tudo. já diria Jardel, E, clássico é clássico e vice-versa. e vice-versa, entendeu? E eu acho que o Fluminense pode fazer um bom jogo, porque eu acho o Cruzeiro muito ruim. Muito ruim. Então eu acho que. Eu falo empate, mas eu boto aquela empate com vitória ali na bet. Entendi. Dupla chance ali, né? Dupla chance, dupla chance. Então, cara, como eu não tenho opinião engessada, né? E eu vi o que o Fluminense fez contra o Vasco, quanto tentou dificultar, botou o pé para dividir, que eu acreditei que isso não iria acontecer. Então, acho que esse jogo contra o Cruzeiro aí, eu acho que o Fluminense vai ganhar até de uma forma tranquila pela limitação do time do Cruzeiro, cara. Assim, o time do Cruzeiro é um time muito ruim, muito fraco, conseguiu pontuar no campeonato, porque o campeonato é nivelado muito por baixo. Inclusive, o Vasco está conseguindo reagir também por conta disso. E assim, eles mandaram o técnico embora agora há 2 rodadas atrás, o Pepa, contrataram o Zé Ricardo. Mas por que eles mandaram o Pepa embora? Porque o time estava até bem defensivamente, não tomava gol, tomava pouco gol, mas não conseguia botar o time para atacar, para fazer gol. Aí eles vão lá e me contratam o Zé Ricardo. Qual a especialidade do Zé Ricardo?
teu xará, é exatamente montar o time da defesa pro ataque, sendo que, pô, não tem o que montar ali na defesa, em tese, né? E o time do Cruzeiro do meio para frente tem o Bruno Rodrigues, que é um excelente jogador, um bom atacante, melhor, excelente não, é um bom atacante, mas fora isso ali, filho, é uma Mais andorinha nada a mostrar. para fazer verão, pô. É muito Eu ruim acho mesmo. que o É Fluminense muito tem uma fraco. facilidade. Eu botaria aí, o Fluminense vai meter 2-0, depois vai administrar, não vai forçar muito, exatamente até para segurar. É, eu só tô dando uma chance pro empate, porque como o Fluminense fez um jogo bem, eu achei até bem forçado contra o Vasco, eu achei que isso que você falou também era a minha visão, foi até o que eu falei antes do jogo aqui. Eu achei que o Fluminense ia tirar bem menos o pé, não tirou tanto, e durante a semana já tem Fluminense e Inter, jogo mais importante do ano pro Fluminense. Então acho que isso é uma coisa que pode, mais do que no jogo contra o Vasco, que não é um clássico agora, pode pesar. Então, pô, de repente 1-1 ali, um vacilo da zaga, não sei. Entendeu? Mas ainda assim, eu acho que tá 60-40 aí pro Fluminense. Boa, distribuindo a porcentagem. Eu botaria 80 Fluminense, 15 pro empate e só 5 pro Cruzeiro, filho. Mas vamos lá. É, né, Gaules? E quinta-feira temos aquele rolê aleatório lá em São Januário. Na barreira aqui, ó. Aqui, ó. A volta da torcida a São Januário, né? Depois de Rapaz, um afastamento de forma injusta e absurda. Não o que foi dado pelo STJD, que foi justo, a torcida é, fez merda e mereceu ser suspensa, mas o que veio depois foi uma aula de preconceito, uma canetada asquerosa que, pô, tem que ser repudiada a todo momento que possível, né? O pessoal foi prejudicado ali nos arredores, o pessoal acha que é só quem frequenta a barreira, quem já passou na barreira de jogo, sabe como é que é. Obviamente que, pô, Maracanã tem os ambulantes ali e tudo mais, só que os caras vêm de variados lugares e não ficam tão concentrados. Na barreira, não. Na barreira, o comércio todo ali funciona ali da comunidade em volta, que tem a barreira e tem o Tuiuti ali do lado. Então, a comunidade toda ali tira a renda daquilo ali. E o pessoal ficou impedido de trabalhar, né? Mas, graças a Deus, conseguimos, já implantamos lá algumas medidas exigidas, de como biometria, reconhecimento facial. Se fizer isso no Maracanã, pô, acaba diminui 70% aí a procura de ingresso do jogo do Flamengo. Não, brincadeiras à parte. A gente está com um artifício muito bom agora, até para reconhecer os torcedores que fizerem algum tipo de besteira. E acho pô, que isso aí, mas isso aí já era pra ter sido adotado há muito tempo, cara. Não entendo por que pois é, isso e não tá agora em a gente prática há muito tempo já no Rio. tá com uma segurança. Pô, eu tenho filho pequeno, até antes de gravar o vídeo aqui, quando eu botei esse fundo aqui, o Zé Ricardo viu o meu filho falando, pô, o estádio do Vasco e tal. Ele frequenta o estádio. E assim, obviamente que é uma preocupação muito grande para mim eu estar num local que, pô, posso estourar uma confusão a qualquer momento e eu estar ali com meu filho, né? Eu sozinho eu me viro, mas aí com meu filho é um pouquinho mais complicado. E com esse reconhecimento facial, eu acho que vai ser uma medida a mais de segurança que vai meio que reprimir o, o indivíduo que esteja ali mal intencionado, né? Mas falando um pouco do jogo, cara, porra, na moral, Coxa é o pior time do campeonato, assim, disparado. É Disparado, muito ruim. disparado. Obrigação ganhar. O Vasco, porra, deixar de ganhar os 3 pontos nesse jogo merecer continuar nesse calvário aí até o final do campeonato. Porque é um Se time Deus muito quiser. fraco. O time do Coxa tem tomado a média de 3 gols por jogo aí nos últimos 5 jogos. Então, pô, é jogo para ganhar e fazer saldo. Pô. Melhor, recuperar saldo. Né? Que isso aí lá na frente pode ser importante lá para a gente conseguir o top 12, né? Esse top 12 vai me render muita risada ainda, Ó, cara. rapaz, tá chegando. Ai, meu Deus do céu, cara. E assim, meu medo dessa rodada é o seguinte, cara, tá tudo dando muito certo pro Vasco. Foi o resultado do. Não quer dizer que se o Goiás ganhar o Flamengo amanhã, a Nada situação do Vasco acontece. complica. Não, obviamente que o resultado pro Vasco amanhã entre Flamengo. O torcedor do Vasco tem essa mania. Não torço pro Flamengo por nada. Cara, não é que eu vá torcer pro Flamengo. O jogo vai acontecer, eu vou lá e eu vou ficar muito feliz se o Flamengo ganhar do Goiás, pô. Goiás. Vai me ajudar. Agora eu vou virar assim, comemorar o gol? Não vou, obviamente. Mas, pô, é o melhor resultado inegável que é a vitória do Flamengo, pô. Isso aí, Tá certo. quem debater com isso é brigar contra números.
A vitória do Flamengo amanhã ajuda o Vasco, isso é óbvio, matemática. É. E, enfim, o Flamengo ganhando amanhã do Goiás, que eu não acredito que vai acontecer pela falta de vontade que o Flamengo está apresentando, embora esse corre que o nego deu no Marcos Braz hoje pode mudar alguma coisa ali, os jogadores começaram a ficar, pô, já tá chegando a diretoria, pode começar a chegar na gente, aí, pô, fechar uma parte do corpo e abrir a mente, pode ser que eles comecem a botar vontade, mas eu acredito que o jogo de amanhã do Flamengo na melhor das hipóteses, pro Vasco vai dar um empate de 1-1 ali, enfim. E em relação ao Vasco, pô, pela primeira vez em muito tempo, pô, o Vasco chegou a ter 9 pontos em quase um turno do campeonato. A gente está numa condição aí de conseguir sair da zona da confusão ali nos próximos dias, né? Se a gente ganhar esse jogo agora contra o Coxa, dentro de São Januário, e conseguir ganhar do América Mineiro, que hoje perdeu para o Bragantino e não apresentou um bom futebol, se o Vasco mantiver a pegada que tem mantido nos últimos jogos, eu acredito aí que o Vasco na segunda-feira à noite já consiga dormir tranquilo. E dependendo do resultado do Goiás e Flamengo aí, não só sair, como ainda botar um time ali no meio ali, né? Que seria o próprio, no caso seria o Bahia. O Bahia tá na frente do Goiás. O Vasco necessariamente já passa o Bahia. O Vasco ganhando os dois jogos, o Vasco passa o Bahia. E aí, dependendo do resultado do Flamengo e Goiás ali, o Vasco passa o Goiás também. Só uma coisa que você falou do Flamengo aí, só complementando, né, o que eu disse que você falou agora também, que eu acho difícil acontecer esse resultado tão negativo do Flamengo, porque para mim realmente o problema do Flamengo não, para mim não faltou vontade ontem, por exemplo, ontem não, no domingo contra o São Paulo não faltou vontade. Para mim hoje o que faz muita falta no Flamengo, o que prejudica muito o futebol do Flamengo é essa tática maluca do Jorge Jesus, ó, do Sampaoli. Ele não tem um padrão tático, ele tá sempre mudando, porque empenho eu vejo do jogador. Eu não vejo nem falta de empenho, não, nem corpo mole, não vejo. Vejo o Gabigol tentando correr e fazendo tudo errado. Vejo o Wesley tentando correr e fazendo tudo errado, porque parece que nada encaixa, entendeu? Então eu acho que, tendo pelo menos um vislumbre de que as coisas vão se desenrolar positivamente agora com a saída do Sampaoli, eu acho que vai encaixar mais as coisas. Entendi. Começando por amanhã. Eu acho que é porque a gente tá em posições bem distintas na tabela, né? E aí eu vendo os jogos ali que são mais importantes para o meu time, eu percebo que quem põe vontade, independente de. Obviamente que a tática, a técnica conta. Isso aí ficou muito claro no Vasco Fluminense. O Ramon Dias mexeu nas peças certas, nas horas certas, e o Diniz, na verdade, o auxiliar do Diniz, né, que estava na beira do campo ali, também fez isso. Tanto é que o Fluminense voltou muito bem no início do segundo tempo. Eu acho que a tática ela conta muito, mas para a maioria dos jogos do campeonato, que são de baixíssima qualidade, vou voltar aqui no Corinthians e Grêmio, o pessoal falando, pô, foi jogão, pô, um jogo de baixíssima qualidade técnica. Teve muito gol, beleza, mas foi um jogo de baixíssima qualidade técnica. Enfim, eu acho que a vontade, pelo menos no futebol brasileiro, ela ainda conta muito, cara. E aí, tu pega um time que seja aguerrido, que briga ali por cada espaço e tudo mais, consegue até coisas grandes no campeonato. E aí eu não sei como é que o Goiás... Quer dizer, eu acredito que o Goiás vai vir como se estivesse, porra, num local que a pobreza impere e tem um prato de comida ali para eles comerem. Né? E aí vai depender muito de qual espírito que o Flamengo vai entrar. Se o Flamengo... O jogo contra o Goiás, pelo Goiás ser um time fraco, né? Pegando jogador por jogador, ele é um time limitado tecnicamente. A tática do Goiás é o que eles vão ter, a tática é a vontade, mas eu acho que por eles serem fracos tecnicamente, se o Flamengo botar a vontade, eu não vi o jogo do Flamengo contra o São Paulo, que eu estava fazendo algumas coisas aí, curtindo com a minha família, mas enfim, se o Flamengo bota a vontade, o Flamengo ganha sem dificuldade do Goiás. Isso é um fato. Mesmo tendo, como parafraseando o Eric Faria, mesmo tendo um imbecil ali à beira do campo, né? Muito bom aquele áudio. Gostei muito. Me representou. Obrigado, Eric. Vamos falar um pouquinho de Corinthians e Botafogo, né? O Botafogo que... Crise lá em General Severiano, né? Infelizmente, tomara que piore. O Segovinha tá fazendo outras coisas, tem que voltar a jogar bola.
E é a mesma coisa da rodada passada, cara. O Botafogo entrou numa. Como é que é o nome daquela parada que a gente. Nossa rapaziada aí, nossos parceiros pilotos. Avião perde a porra da estabilidade, Sustentação, começa. estolou. Entendeu? Botafogo tá assim, pô. Entendeu? Botafogo tá. Mas tá no início sim, ainda começou, saiu, perdeu um pouquinho da estabilidade, ó, e tá. Se não botar a cabeça no lugar, irmão, é só dali pra baixo. E quando começa, pra voltar a ficar no trilho é complicado. Então, assim, tem muito ponto na frente? Tinha mais. Agora não tem tanto assim. Mas, pô, e é aquilo que a gente conversou nosso último encontro. A gente está chegando no momento do campeonato que os times de baixo vão começar a fazer cada rodada que se passa vai ser mais difícil de encontrar esses times. Então, quando a gente. Pô, como é que tá a rodada do Botafogo? Há 10 rodadas atrás, vai pegar, sei lá, Goiás, Curitiba e Bahia. Era um tipo de adversário. Hoje você pega Goiás, Curitiba, Bahia, quanto mais pro final a gente vai chegando, mais a gente vai tendo resultado louco, porque, pô, esses caras vão sentir a vontade imensa de jogar, pô. Ninguém quer perder a verba que a Série A te dá. Ninguém quer perder, quer estar na Série B ano que vem. Então, o nego vai começar a lutar pelo prato de comida, como tu falou aí. E o fator principal para mim ainda é a cabeça. O Botafogo para mim não tem um time de campeão, mas se colocou numa situação de forma justa, de forma merecida, se colocou numa situação que não precisa ter o melhor time do Brasil para ser campeão brasileiro. Não precisa. Precisa fazer o básico com a cabeça no lugar. Entendendo que alguns jogos vão ser muito difíceis, alguns jogos talvez, pô, sair com um empatezinho, show de bola, vambora. Mas, pô, nada parecido com sair de um jogo botando o, o, o cargo a Deus dará porque, pô, deu tudo errado. Não. Cara, eu tô até abrindo a tabela aqui, porque o Corinthians ele conseguiu se colocar numa situação que agora ele vai ter que fazer uma escolha, cara. Porque o Corinthians está com 27 pontos, né? O Santos, que é o primeiro da zona, está com 24. Santos já jogou, o Corinthians vai jogar. O que que acontece? O Corinthians tem um jogo importante no meio de semana que vem, que é pela Sul-Americana. Vai ter que escolher. Vai ter um Verdade. momento, se ele não acelerar no brasileiro, vai ter uma hora que ele vai ter que abrir mão da Sul-Americana. Eu ainda acho que esse jogo dá para o Corinthians jogar e depois virar a chave, aquele famoso jargão, né? Vira a chave para o outro campeonato. É isso. Mas, e aí eu acho que é nesse ponto que o Botafogo pode acabar se enrolando. O Corinthians botar vontade, que é aquilo que eu estava falando anteriormente aqui. O Corinthians botar vontade, jogar. Pô, o pessoal fala muito que o Vanderlei tá ultrapassado, que isso, que aquilo. Cara, eu acho o Vanderlei um absurdo de técnico em termos de disposição tática de time, de leitura de jogo. Eu acho ele muito bom, né? Apesar de já estar aí há 30 anos aí no mercado como técnico, ele ainda consegue fazer daí consegue montar o time de forma correta ali para poder vencer cada jogo, adequar o time ao jogo, né? E o Botafogo é o time que é mais visado hoje no Brasil. Todo mundo está vendo o Botafogo jogar. Então todo mundo sabe como o Botafogo joga. Então, para um cara que acompanha e treina o time para aquela situação, eu acho que é um jogo que o Corinthians pode acabar ajudando o Palmeiras, inclusive, né? Na verdade, assim, o que eu acredito que vai acontecer é o seguinte: o Botafogo vai ganhar o jogo. Acho de coração isso, mas eu acredito nessa possibilidade também do Corinthians complicar a situação, porque pela situação que o Corinthians se encontra, aquilo que tu acabou de falar aí, né? Tá chegando ali, entrando nas 15 rodadas finais do campeonato ali, pô, os times que estão lá atrás vão começar a ganhar lá da frente com certa frequência. Não vai ser incomum isso começar a acontecer. E aí é Isso. onde o Botafogo pode acabar se complicar e perdendo essa sustentação aí, né? Tá estolando, mas ainda tá em tempo de recuperar. Se demorar muito para recuperar a manete ali, o manche, já era. Aí já era, parceiro. Vai afundar. Aí caiu no tapetinho e já era. Se Deus quiser. Então, vamos lá. Aqui, Placares. Coração. Não, placar, Começando do começo? esquece de razão agora, eu quero coração nos Sem placares. razão, então. Vamos lá, Goiás e Flamengo. Vai dar, sabe quanto? 3-1 Flamengo. Vai. Fluminense e Cruzeiro.
Vai dar 1-1. 1-1 Ah, Fluminense e Cruzeiro. Vasco e Curitiba, 1-0 Vasco. Corinthians e Botafogo, 2-2. coração pra caramba, vamos lá. Goiás e Flamengo, vai ser 1-1. Fluminense e Cruzeiro, 2-0 pro Fluminense. Vou deixar Vasco e Curitiba por último aqui. Corinthians e Botafogo, 2-1 Botafogo. Vasco e Curitiba, pô, obrigação do Vasco ganhar e ganhar bem esse jogo. É obrigação. Obrigação por tudo que tem acontecido, pelo empenho que o Ramon Dias está botando ali, pelo coração, pela dedicação dos jogadores. Eu aposto no 4-0 no Vasco. Put- Vasco, 4-0 pro Vasco. É muito coração, irmão. Você tem um coração muito grande. É isso? Coração enorme. Rapaziada, não esquece aí de curtir quem acompanhou até o final. Curte lá, pô. Joga pra rapaziada lá dos grupos. Se Entendeu? inscreve para Manda poder, pra quando rapaziada a do gente grupo. lançar o vídeo aqui, já tá ali, ó. Põe a Grupo. notificação ali, É isso. segue a É gente isso. no Instagram lá, o mesmo @barcarioca. E tamo É junto. só pra brincar, vem só pra zoar, pô. Vem pra zoar o Galvão, vem pra me dar uma gastada. Eu vou sempre estar falando mal do time de vocês, é porque hoje eu tô meio triste aí com o Braz. Mas eu vou estar sempre falando mal de vocês, entendeu? E vem mesmo pra jogar na minha cara aí, ó, Flamengo aí. Se F todo aí. Pode vir, irmão. Eu, Então, eu boto a cara, pô. a gente tá precisando de uma colaboração de senhores aí, 50 inscritos aí, pra gente conseguir começar a fazer a live através da plataforma do YouTube. Só pra começar a brincar, rapaziada. Vambora. Vambora. É Se isso. inscreve lá. Valeu, tamo junto. Tamo junto.